Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui em mais um Momento de Fé com Manuel Costa. Eu venho trazer uma mensagem de Deus para a sua vida, que está no livro de Gênesis, capítulo 34. Os irmãos lê depois o versículo do 1 ao 31. Quem foi Siquém? O nome Siquém aparece várias vezes nas Escrituras, tanto como pessoa quanto como um lugar. O homem chamado Siquém, filho de Amor, o Eveu, é lembrado por um dos episódios mais tristes da história de Jacó, o abuso de Diná, sua filha. Contudo, o local chamado Siquém também se tornou um lugar de revelações e alianças com Deus. E nesse esboço analiso para você quem foi Siquém, o homem e o que ele representa espiritualmente, trazendo lições para nossas vidas profundas sobre desejo, sobre honra, sobre consequências e principalmente a restauração. Então, Siquém, o jovem que foi dominado pela paixão. Gênesis 34, 1 e 2. Siquém era um príncipe, alguém com posição e influência, mas a sua paixão, as paixões da carne o cegou. Ele viu Diná e deixou-se dominar pelo desejo carnal, cometendo uma ação vergonhosa. A Bíblia nos mostra que o poder sem domínio próprio é destrutivo. Siquém tinha autoridade, mas não tinha caráter moldado por Deus. O nome Siquém significa ombro ou força, mas sua força foi usada de maneira incorreta. Ele tinha posição para sustentar, mas escolheu o caminho da corrupção moral. Nós temos livre-arbítrio, nós escolhemos aquilo que o coração manda, porém não podemos esquecer que o coração é enganoso. O fato de estar conectado a Cristo é que nos leva para caminho correto. Quantas vezes o ser humano, como Siquém, deixa a emoção dominar a razão espiritual? Deus nos chama para dominar nossos desejos e não para sermos dominados por Ele, porque a verdadeira força não está em conquistar o que se deseja, mas em renunciar o que desagrada a Deus. Siquém, o amor que não apaga o erro. E, apesar do pecado, Siquém tenta consertar o erro com um sentimento tardio. Ele fala ao coração de Diná e pede seu pai para tomá-la por esposa. Porém, na nossa vida, há erros que não podem ser apagados apenas com boas intenções depois que já aconteceu. O arrependimento deve ser acompanhado por quebra de orgulho e submissão ao juízo divino. O amor humano, quando nasce do pecado, precisa passar pela purificação divina. Siquém tentou resolver com alianças humanas o que precisava ser curado espiritualmente. Então não basta amar depois de errar. É preciso se arrepender diante de Deus e buscar transformação verdadeira. É um processo longo, dolorido. O amor que nasce do pecado precisa morrer na cruz para renascer santo diante de Deus. Siquém, a consequência da injustiça. Os filhos de Jacó se iraram pela desonra feita à irmã. Então, fingindo paz, um acordo, circuncidaram os homens daquela cidade, mas depois os mataram covardemente também. Quando todos não podiam se mover porque estavam circuncidados, os irmãos chegaram lá e destruíram a cidade. O pecado de Siquém gerou uma cadeia de tragédias. Pode ver que o erro daquele rapaz causou violência, morte, divisão familiar, e o que começou com uma paixão terminou em sangue, terminou de forma trágica. Então nós temos que entender que toda semente de desobediência gera fruto amargo para a nossa vida. Siquém simboliza o homem que, mesmo bem intencionado, depois não escapa das consequências da transgressão. Tudo que fazemos traz consequências para a nossa vida. Nós devemos cuidar para que os nossos erros não causem dor em quem nós amamos. O pecado não afeta apenas quem o comete, mas todos ao redor. Quando você sofre, quando você cai, cai a sua casa por inteiro. Um pecado escondido hoje pode gerar uma tragédia amanhã.
Siquém, o lugar onde Deus transforma vergonha em promessas. Gênesis 35:4 também está em Josué 24, do 1 ao 25. Anos depois, o mesmo lugar de vergonha e dor, estou falando agora do lugar, tornou-se altar de consagração. Siquém, o território marcado pelo pecado, de um cenário de destruição, foi também o cenário da aliança de Josué com o povo de Israel. O lugar da queda pode se tornar o lugar da restauração quando Deus entra na história, quando nós permitimos que Deus venha agir na nossa vida, porque Deus não apaga o passado, mas Ele redime o significado dele. Siquém, que antes representava vergonha, agora simboliza aliança e fidelidade. Nunca vamos apagar o nosso passado, mas podemos transformá-lo. Não importa quão vergonhoso foi o seu Siquém, Deus pode transformar o lugar da queda em lugar de altar de vitória. O lugar da tua vergonha pode se tornar o altar da tua aliança com Deus, se você assim permitir. Então, vamos pensar sobre isso. Siquém foi um homem marcado pelo desejo, pela imprudência e pelas consequências do pecado. Mas o lugar de Siquém foi marcado pela graça restauradora de Deus. E assim a gente aprende que o Senhor pode transformar o local da nossa maior derrota no cenário da nossa maior vitória espiritual. Siquém prova que o pecado sempre tem consequências, mas mesmo quando o pecado deixa marcas profundas, Deus é capaz de transformar o lugar de vergonha em um altar de restauração e propósito eterno. Amém? Pense sobre isso, reflita sobre esta palavra, leve isso no seu coração. Preste atenção de que Siquém, o homem, trouxe vergonha e desonra. E tudo terminou em tragédia. Mas o Siquém, lugar, tudo onde aconteceu esse contexto histórico, foi restaurado por Deus por uma nova aliança feita por Josué. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, receba nosso louvor, adoração, gratidão por mais um dia da nossa vida, pela nossa saúde, pelo amor e o carinho que o Senhor tem tido conosco, nos conduzindo, Senhor, dia após dia, dando-nos forças para superar os obstáculos que nós enfrentamos diariamente, trazendo paz no nosso coração, trazendo uma nova identidade para cada pessoa através da transformação pela Tua palavra, Pai. Nosso interior tem mudado. Eu sei que tem pessoas que têm crescido espiritualmente, Pai. Vitória chegando nas nossas vidas através do entendimento, discernimento, através da sabedoria que o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigado por essa palavra maravilhosa que mostra que o pecado tem consequências, mas também nos mostra que a restauração de Deus muda todo o contexto na vida de um ser humano. Abençoe, Pai, cada vida, Senhor, que hoje está vendo essa palavra, cada família, Senhor. Que um altar seja levantado em cada casa, em cada família, para que o Senhor, para que possamos apresentar nossa vida a Ti e para que o Senhor sempre olhe por nós. Que essa semana seja uma semana de bênção, de graça, de vitória, Senhor, e que os ensinamentos toquem o nosso coração e mude a nossa personalidade, o nosso caráter. Eu peço que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Paz, saúde e prosperidade. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Deixe o seu amém